Bom, aí a pegar neste diagrama, já estava num dos slides da semana passada, mas que foi visto assim muito rapidamente. E agora vocês também já mexeram um bocadinho no JavaFX, também isto já fica um pouco mais claro. Se repararem, então olha, para isto, lembram-se do que é que significam estes entes, poucos. Basicamente temos aqui dois tipos de relação. Estas com os triângulos poucos e estes que são losangos a shape, neste caso. Lembra-se qual é o significado dos triângulos? O que é que significa esta... Na verdade, quer dizer que todos estes estão a apontar, por assim dizer, aqui para o paint, não é? Vou pôr isto um bocadinho, queria pôr isto é um bocadinho 880. Bem, vou pôr um bocadinho mais pequeno para ficar completo. Lembra-se qual é o significado desta seta? Ninguém se lembra? Tanto assim que o flow pain, o grid pain é um pain. Exatamente, é um pain. Que tem a ver, em Java, mais concretamente, é uma relação de herança que se representa com a palavra extends. Certo? Se isto estiver cheio, é suposto ser mesmo um extends. Se esta linha que liga, neste caso, por exemplo, o flow pain ao pain, estivesse atracejado, seria um implement. Nós vamos confirmar, porque eu tirei isto de um livro, e é interessante vermos o que é que isto corresponde na documentação. Por exemplo, se fizermos aqui JavaFX, qual é o que estávamos a falar? O flow pain, por exemplo. Flow pain doc. No momento terminei aqui para o JavaFX 8. Deixa-me só pôr isto aqui ao ecrã. E pronto, reparem. O flow pain, cá está. O flow pain faz extends do pain. Portanto, é o que aquele diagrama está ali a representar. E se formos ver aqui o pain, vemos que ele tem todas estas subclasses. E neste conjunto de subclasses do pain, que é onde nós estamos agora, que eu fechei aqui, portanto, nestas subclasses aqui do pain, deverão estar todas estas que estão aqui neste diagrama, não é? Se o diagrama estiver correto. Portanto, o flow pain, o grid pain, border pain, hbox, vbox, foi isto que vocês usaram semana passada, não é? E o stack pain. Todas estas está por aqui. O vbox, o stack pain, o border pain, o hbox, pronto. Flow pain, grid pain, ainda mais algumas que estão naquele diagrama. Portanto, esta relação aqui significa que todos estes são paints. E depois, continuando com a mesma relação, não é? O paint será um parent. Um parent é um nó. E depois há aqui mais coisas que são nós. Além dos paints, todos eles são parents e, portanto, são nós. Como se fosse agora essa inversão, que é um, né? São. O que é que são mais os nós? Que outros nós é que há, digamos assim? Há o image view, já falámos, e o shape. O shape são objetos muito semelhantes àqueles que nós falámos em programação 1, no Java ACM, que são basicamente objetos para fazer desenhos gráficos, digamos assim, eclipses, retângulos, polígonos, por aí fora, que eles chamam shapes. Os controles são aqueles que nós mais tipicamente vamos usar na interface gráfica. São os elementos, são as peças de leg da interface gráfica, por assim dizer, não é? O botão, o checkbox, os radio buttons, são aqueles redondos, os campos de texto, o text field, o text area, que é um campo de texto maior, por aí fora, a label, e os que vocês viram na semana passada deve ter sido, vimos também aqui um pouco, foi a label, o botão, e se calhar mais nada, talvez o text field, mas deve ter sido mais a label e o botão, não é? Vimos. Mais os paints para os arrumar, por assim dizer. Depois colocarmos. Portanto, digamos que estes são objetos para terem outros dentro. E para os que estão dentro ficarem arrumados de determinada forma. E estes são os próprios objetos, digamos assim. Às vezes chama-se isto de objetos primitivos, no sentido que já não
Já não têm nada lá dentro, enquanto que estes podem ter outras coisas lá dentro. Mas ainda antes de vermos isso, vamos olhar para o resto do diagrama, rapidamente. Aquilo que é um parent, o que é este? O que é isto do parent? A diferença é que um parent, uma cena, tem um parent. É o que esta relação aqui significa. O losango cheio significa que contém. Portanto, é uma relação quase de... É uma relação de 1 para 1, tipicamente. Um tem lá dentro aquilo. Portanto, este só... existe quando existe a cena e vice-versa. É uma relação... É quase como se fosse uma relação física, que uma coisa está dentro da outra. E só existe dentro da outra. Então, o parent está dentro da cena. E o stage, portanto, o palco, tem uma cena. Pode ser mudada a cena do palco. Portanto, é aquele do que falámos também um pouco na semana passada. O palco acaba por corresponder tipicamente a uma janela. E o que está dentro da janela, o que nós lá queremos que apareça, é a cena. Nós vamos montá-la, por assim dizer, com panes, controls, estas coisas todas que aqui estão. Portanto, com nós. Um nó, na verdade, é o inicial da cena, porque a cena tem um parent e o parent tem um nó. Em vez de ter um mesmo, tem aqui um número 1. E o stage também tem uma cena. Além disso, cada pane aqui também tem... cada pane tem vários nós, 0 ou mais. Portanto, aquele asterisco lê-se 0 ou mais. Nós. Está claro até aqui? Isto foi dito? Agora, o que é aqui interessante? Isto, na verdade, tem aqui um padrão, uma pattern escondida, que é muito comum a todos estes ambientes gráficos que têm que mostrar objetos e, digamos, que já não têm nada dentro, portanto, objetos simples, por exemplo, um botão, e objetos que têm outros objetos dentro. E para isto ser possível, as classes estão organizadas aqui numa forma de relação entre elas que torna possível que os objetos que podem ter outros dentro podem, por sua vez, ter outros desses dentro deles. E daí é que surge a generalização e que permite que nós possamos fazer composições, digamos que de retângulos, que isto acaba sempre por corresponder a retângulos, não é? Que estão uns dentro dos outros, mas que estão arrumados de forma diferente entre eles. Isto faz com que nós, quando queremos fazer uma interface, ajuda muito, é quase que obrigatório, fazer algum tipo de esboço. Portanto, podemos mesmo fazer um desenho. Se nós quiséssemos algo que aqui tivesse, por exemplo, até mesmo um exemplo que eu vos vou mostrar. Tenho aqui duas linhas para mostrar o dinheiro inserido e o dinheiro que está na máquina. E depois que tivesse aqui os botões do dinheiro. Depois podia ter aqui os produtos. Não lembro o que é que o outro tem mais. Mas se quiséssemos fazer uma arrumação destas, podíamos fazer um esboço deste género. Porque as coisas ficam mais ou menos assim. E agora, como é que eu vou usar estes objetos que estão ao meu dispor, nomeadamente os panes, e quais são os controles que me interessam, mas aqui o desafio maior é como é que eu vou combinar estes panes para isto ficar o mais parecido possível ao que eu quero. Assim. E aqui podíamos pensar, normalmente há mais que uma forma de pensar a coisa, e acabará sempre a haver uma que nos agrada mais, mas uma forma é pensarmos que isto são várias linhas, né? E nesta linha de facto só tinha aqui um campo, por exemplo, igual temos aqui dois labels. Money, qualquer coisa. Money não está. Um dinheiro inserido e o outro era o. Bem, não interessa. É o money in box. Money in box. Depois tinha aqui um campo por dinheiro. E aqui é a mesma coisa. E um insert. Pronto. Já sei o que é que falta aqui, não é? Faltaria o botão buy. Eu vou pôr assim. Agora fazia mais simples colocar aqui o euro buy. Isto é mais parecido ao que eu vou dizer que eu vos mostrar. E o cancel.
coisa assim. Então, se pensássemos que isto eram 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, podíamos pensar que este componente todo à partida era uma V-box. Vocês já viram? É uma hipótese. Não quer dizer que isto seja a melhor, porque depois a melhor também será aquela que no final conseguimos com o aspecto que nos agrada mais, ou mais de acordo com o que nós queríamos, de facto. Mas uma hipótese seria essa: cada um destes é um V-box. E o primeiro elemento tem duas labels, então também pode, para elas ficarem lado a lado, podia ser uma H-box. Portanto, no caso mais simples, podíamos fazer isto tudo com V-box e H-box. Portanto, tínhamos uma V-box, o primeiro elemento da V-box é uma H-box. E dentro da H-box é que vamos colocar duas labels, neste caso. As labels já são controls. Não é? Portanto, já não vou ter nada dentro delas, já não é preciso, porque já são as últimas coisas, digamos assim, que queremos lá colocar. E aqui, podia ser outra vez outra H-box, neste caso com 4 ou 5 botões, ou o que quiséssemos. Aqui já íamos ter outra coisa. Se queremos aqui colocar uma lista de produtos, vamos falar disto um bocadinho daqui a pouco, é um outro controle, por acaso não está ali naquela lista. Mas também é interessante vermos aqui na documentação. Vou fazer aqui já. Até posso tentar seguir por aqui. Portanto, o pane, voltando aqui, no pane, do pane vamos. Se vamos ao parent, talvez. Vamos aqui ao parent, não é? Eu estou aqui a subir naquela hierarquia que estava ali no diagrama. Estou a subir se isto quiser abrir a página. Bem, mesmo com a internet por cabo não está fácil. Portanto, eu vou tentar é que ele abra aqui o... Estou aqui no pane, que ele vá agora aqui ao parent, que era para depois vermos aqui o control. Pronto, já estamos no parent. Aqui não aparece o control, não está aqui um link. Então vamos procurar outra vez. JavaFX, control doc. Não está a aparecer. Vamos mesmo aqui um botão. Um botão. Portanto, aqui já está o control. Porque está ali simplificado o diagrama. Um botão é um button base, tem um button base que tem um label, que tem não sei o quê, e depois a seguir, cá no final é que tem um control. Portanto, aquele diagrama está simplificado. Já me estava a lembrar disso também. Reparem, agora dei aqui um salto. O botão, na verdade, é um button base, que é uma coisa label, que é um control labeled, e depois aqui é um control. Portanto, um button base. Vamos ver o que é isto do button base. Isto é mesmo lento. Mas isto também é importante vocês habituarem-se a entender esta parte da documentação, digamos, esta primeira secção cá em cima. Pronto, já estamos no button base. E uma das coisas que é um button base é um botão. Mas há outras que também são. Curiosamente, o checkbox também está classificada como um button base. Bem, o que eu vos queria mostrar é que depois no final todas elas são também um control. E há aqui fartura de coisas, não é? Há muito mais do que estou naquele diagrama. E o control é um parent. Portanto, cá está, mas vejam, ainda está aqui outro passo pelo meio. O control, na verdade, é uma region e a region é que é um parent. Mas este diagrama, na verdade, é uma simplificação. Mas é uma simplificação exatamente para chamar a atenção para o principal que eu vos queria também falar, que é esta estrutura de os objetos que permitem ter outros dentro, que são os paints, né, que são estes, e que está dito aqui, através desta relação aqui, que podem ter vários nós, têm um tipo comum com o control. Portanto, o control que são os tais objetos que já não têm nada dentro. Então, digamos que as pecinhas de Lego, que já não têm nada dentro, têm um tipo em comum com as outras peças, digamos assim, que podem ter outras dentro. Certo? Podem pensar em janelas e botões, se quiserem simplificar. Só janelas e botões. As janelas podem ter outras janelas dentro. E os botões, não.
Ou outro exemplo ainda mais do dia a dia, os fecheiros e as diretorias. Também seguem um bocado esta lógica. As diretorias podem ter outras diretorias dentro, mas também podem ter fecheiros. Os fecheiros já não podem ter nada dentro. O facto de, se nós pensarmos que quer fecheiros, quer diretorias são de um tipo comum, que é o que acontece, por exemplo, até no sistema operativo. O Unix tem isso, já há 40 anos. Tem este conceito que a diretoria é um tipo especial de fecheiro, por assim dizer. Isso então permite-nos dizer que dentro de um pane podemos ter muitos nós. Mas como os próprios panes também são nós, aqui pela outra relação de herança que está aqui, então estamos desta forma a dizer que um pane pode ter outros nós e esses nós podem ser outros panes ou podem ser controles. Então reparem como com estas, digamos, três relações, quer dizer, um pane pode ter vários nós, mas um pane é um nó, e aqui indireta, através do parent, e um control também é um nó, também através do parent. Então quando dizemos que um pane tem vários nós, pode na verdade ter vários panes, ou ter vários controls. Tá? É por isso esta arrumação das coisas permite isso. Isto depois no concreto significa que quando temos um objeto do tipo flow pane, que é um pane, podemos lá colocar dentro um hbox e mais um vbox e mais um botão. Tudo misturado, porque todos eles são nós. E, por exemplo, o hbox que colocamos dentro do flow pane pode ter lá outro hbox, ou outra vbox, ou outra coisa qualquer. Não é? Portanto, acho que talvez a analogia mais comum é com que vocês estejam mais habituados, serão com os fecheiros das diretorias. Não é? Mas é esta forma de arrumar e de relacionar, melhor dizendo, de relacionar as classes que permite depois que possamos fazer essas combinações todas dos vários panes que nos permitem desenhar a interface da forma que nós entendemos, usando aquelas, digamos, um conjunto pré-determinado de panes que fazem a arrumação de uma determinada forma. E vamos ficando com as coisas armadas. Na semana passada vocês usaram só o hbox e o vbox, não foi? Amanhã se calhar também vou dar ainda um bocado à volta dos estilos e talvez mais algum pane deste aqui. Um que nós vamos falar certamente é o grid pane. E ainda há um outro que não está aqui, que também pode ser interessante, que é o tile pane. O tile pane é tile de azulejo em inglês. É mais diretamente uma grelha. O grid pane, apesar de se chamar grid, é mais versátil. Não tem que ser uma grelha de tabuleiro de xadrez, não é? Com tudo do mesmo tamanho. As coisas podem ter tamanhos diferentes. Então é linha coluna. É grelha, mas é uma grelha em que as linhas e as colunas podem variar um pouco de tamanho. Alguma questão até aqui? Não? Então, eu queria aproveitar este diagrama, que embora não tenha muita coisa, já tem algumas, para nos falar aqui no diagrama de classes. Há aqui este fecheiro, que ficou aqui um bocadinho no esquecimento, porque eu disse que isto não saía não seria avaliado, que agora já poderá fazer um bocadinho mais de sentido. Não é? Vou tentar pôr isto maior para se ver alguma coisa. Vejam se conseguirem, se isto não está muito pequenino. Esta relação que está aqui, com o tal losango cheio que aparece naquele diagrama, é aquilo que se chama agregação composta. Isto aqui é mesmo o nome técnico da coisa. Porque estes diagramas são diagramas de classes que pertencem a uma linguagem que se chama UML. Na verdade, é um conjunto de linguagens gráficas. UML. O que é o UML? Alguns de vocês já sabem o que é o UML, digam lá. Para serem aqui. O que é o UML? Alguém sabe? Alguém quer dizer?
Ninguém sabe? Alguns já têm cadeiras de segundo ano, isso eu saber. Então, ninguém está em engenharia de software? Não? Se tivesse aqui alguém que tivesse. Então pronto, então não tem desculpa, não saber. Mas não ouviram falar disto então? Já ouvi isso, mas Já ouvi falar. Pronto, o ML é um conjunto de linguagens gráficas. Diagramas, bonecos, assim dizer, de vários tipos, que se fez uma espécie de um standard, que é uma espécie porque não é um standard da ISO ou dessas organizações de standard, mas é quase a mesma coisa, é de uma organização que se chama OMG, que também faz uma espécie de standard, só que isto é uma associação de empresas, no fundo. Se juntaram para definir algumas coisas. E a principal, ou que é mais usada e mais conhecida, é o ML. E o ML é um conjunto de linguagens gráficas. Tem linguagens assim da família. Falou, por exemplo, fazendo assim uma apresentação resumida, dos flowcharts. Vocês já ouviram falar. Mas não tenham ouvido falar o nome, já devem ter visto coisas com este aspecto. Né? Vai para aqui, depois pode ir para aqui. Né? Já viram coisas com este aspecto, não viram? Está todo giro isto. Ou não? É normal também não tenha visto, não é? Porque isto também já não é assim tão usado como já foi em tempos. Mas já alguém nunca tinha visto isto? Pronto, não tinha visto. Melhor, para ter mais um. Na verdade, este tipo de diagramas, o que é que eu pretendo dizer? Acontece aqui qualquer coisa e depois chega aqui e cria um ponto de decisão. Se acontecer, se for verdade uma coisa vem para aqui, se for verdade outra vai para ali. Portanto, é um if. Portanto, isto é uma linguagem gráfica para representar um if, se quiser, um if else. E também está a representar automaticamente a sequência, através das setas. Está a dizer para onde é que devemos ir. Portanto, nós podemos pegar aí num procedimento normal, né? Uma função normal, que tenha ifs, e podemos fazer com isto. E se tiver ciclos também é fácil, porque basta pensarmos, por exemplo, chega aqui, a mais um ponto de decisão e pode voltar cá para cima. Portanto, já temos um ciclo. Só se aqui for sair, que saímos do ciclo, que era aqui uma saída pelo meio do ciclo. Não é uma coisa muito recomendada. Mas pronto, dá para ver a ideia que isto é uma notação gráfica para um programa de computador. Vocês então, quem nunca viu este tipo de coisas, aprendeu primeiro a fazer em modo texto, né? Um programa que tem os conceitos em texto, mas esta é uma forma de fazer em forma gráfica. Que às vezes é simpática para se perceber melhor o que é que está a acontecer e perceber até para comunicar com outras pessoas. Talvez por isso ainda seja melhor. Bom, este tipo de diagramas que mostra o que é que está a acontecer é um diagrama de comportamento. Chama-se diagramas de comportamento que mostram o comportamento. O que é que vai acontecer. Enquanto aqueles diagramas de classes que vimos há pouco não mostram o que é que está a acontecer. Não é? O que é que aquilo mostra? Mostra só como é que as coisas estão arrumadas, as ligações entre as classes. Portanto, aqueles chamam-se diagramas de estrutura. O diagrama de classes é um exemplo de um diagrama de estrutura, porque só mostra a estrutura da coisa. É como um mapa. O mapa de estradas é um diagrama de estrutura. Já se tivesse um mapa de estradas, quando vissem os caras a andar lá, em tempo real ou coisa do género, já não é só um diagrama de estrutura, já tem uma informação de comportamento, de como é que os carros estão a andar. Por exemplo, aqueles que têm informação do trânsito, né, que dizem, o Google Maps, por exemplo, faz isso, né, mostra lá as estradas que estão, onde é que estão os engarrafamentos. Já tem mais informação, já não é só a estrutura de estradas, já tem uma parte dinâmica. Então há sempre esta dualidade também a nível dos diagramas. Uns que mostram a estrutura, uns que mostram o comportamento. Mesmo nos nossos programas em Java nós também vemos isso. O programa em Java, quando não está a ser executado, tem uma determinada estrutura. A gente consegue ver que há ali aqueles métodos. O código está partido em métodos que estão arrumados em classes, e as classes têm relações entre elas. Temos extends, temos implements, isso já vimos. Quando executamos o programa, já é que conseguimos ver o comportamento. O que é que está a acontecer. Portanto, estes diagramas, há diagramas para mostrar o comportamento e diagramas para mostrar a estrutura. A linguagem UML tem vários diagramas de cada tipo. Tem mais do que um tipo de diagrama de estrutura e tem mais do que um tipo de diagrama de comportamento.
Curiosamente, não tem exatamente estes, mas tem diagramas que fazem a mesma coisa destes. Tem mais sofisticados. Tem diagramas mais ou menos com este aspecto. Até tem um que, na verdade, tem isto tudo que este tem, mais algumas coisas. E ainda tem outros, todos eles que mostram comportamento. E depois tem outro conjunto de diagramas que mostram estrutura. E, como há imensos, ao longo do tempo, toda a gente podia inventar coisas destas, né? Começaram a aparecer imensos diagramas, tal como com as linguagens de programação imensas. E a nível dos diagramas destas linguagens visuais, decidiu-se fazer esta espécie de standard. Isto significa Unified Modeling Language, que é um nome um bocado estranho, parece que é só uma linguagem. Mas na verdade isto são várias linguagens lá dentro. Estão todas embrulhadas num documento único e estão todas explicadas de alguma forma com os mesmos conceitos, mas só que acabam de ser vários tipos de diagrama. Bom, esta conversa toda para dizer que os diagramas de classe são provavelmente o tipo de diagramas do ML mais utilizado. E é também importante perceber que estes diagramas todos que existem no ML, todos eles vieram de ideias que já existiam anteriores. O ML não tem nada assim completamente inovador, concordo. Tudo foi uma, digamos, uma ligeira melhoria ou adaptação de conceitos que já existiam. Nomeadamente, o diagrama de classes vem de algo que é um trabalho dos anos 70, que são os diagramas de entidades e associações, que relacionam objetos, entidades, que na altura não chamavam tanto objetos, chamavam de entidades, mas no fundo relacionam nomes. Este nome está relacionado com aquele nome, com aquele nome, com aquele nome. É isso que faz um diagrama de classes. Só que aqui, neste contexto, essas classes acabam por depois corresponder a código. Não é? Já. Bom, então, este documento que eu fiz em alguns anitos é um resumo do diagrama de classes, tal como ele está definido na linguagem UML, no documento oficial do UML, que é um documento com umas centenas de páginas, porque fala destes vários tipos de diagrama e que ainda tem umas largas dezenas de páginas só sobre os diagramas de classes. Portanto, isto é um resumo muito resumido. E estão aqui, este bocadito aqui que eu estou aqui a mostrar agora no quadro, tem as 5 relações que nos interessam. Porque ainda há mais detalhes, mais informação que se pode acrescentar. Mas isto aqui é o fundamental. E é o mais importante. Vejam, aqui... isto aqui vê-se um bocado mal, não sei se vocês veem. Isto é a tal seta da herança, do extens, aquela que apareceu ali no diagrama, com o tal triângulo oco. O A herda do B, ou o A é um B, ou como se diz no ML, também se fala em generalização em vez de herança. Portanto, há um nome de generalization, que está classificado como uma relação dirigida, porque é importante a direção, não é? O A herda do B, mas o B não herda do A, não é? É diferente conforme lemos num sentido ou no outro. Portanto, este é um tipo de relação, normalmente nós vamos chamar herança, e corresponde ao conceito do E1, portanto, cada objeto A é um B. Depois temos a implementação de interfaces, ou que eles aqui também chamam a realização no sentido outra vez de... Isto está uma data de nomes sempre, portanto aqui eles chamam de realização, mas é exatamente o conceito de implementação de interface. Portanto, o A implementa o B. E a representação gráfica é idêntica, mas com a linha a tracejado e com o mesmo triângulo oco. Tá? Portanto, isto, a ideia da linha a tracejado é como se fosse uma herança mais fraquinha. O que é que isto significa em Java? Já vimos que a implementação de uma interface é uma espécie de herança, porque algo fica a ser do tipo de interface. Né? Mas não há propriamente nada de interface para ser herdado. Por exemplo, não estão lá, embora agora há umas exceções a esta regra com o Java 8, que não vamos falar agora dessa exceção, a regra é que a interface só tem nomes de métodos. E então, quando implementamos a interface, no fundo herdamos a obrigação de definir esses métodos. E o nosso objeto fica com esse método
porque implementou a interface. Tem que ficar, senão há um erro. E então isso acaba por corresponder a uma herança mais fraquinha. Vou pôr aqui um exemplozinho sistemático. Na semana passada vimos aqueles com os botões, aqui eu queria fazer agora aqui uma coisa mais genérica. Bem, então está a lembrar de um exemplo concreto, vou fazer um exemplo abstrato. Interface I. Se tivéssemos aqui uma função, um método void n, isto é o mais curto possível, e tivermos uma classe C que implementa a interface I, o que é que vai ter que estar aqui? Vai ter que estar um corpo para aquele método. Portanto, vai ter que estar isto. Vai ter que estar qualquer coisa dele, naturalmente. Portanto, a classe C, ao implementar o I, tem obrigatoriamente de definir este método. Que aqui não está definido, só está declarado. Não tem corpo, não tem chavetas. E aqui vai ter que ter. Portanto, isto é uma espécie de herança, no sentido que agora nós podemos ter aqui uma variável do tipo I, x, que fica com um objeto do tipo C. Portanto, podemos pôr na variável que é do tipo I um C. O C é um I também. Claro? Portanto, tem esta vantagem. Nós podemos usar aqui um objeto que é um C, que é um I. E claro, tínhamos ter mais classes que implementavam aquela interface. E se tivéssemos, claro que também podíamos ter aqui um outro Y que tinha outra no C2 qualquer, desde que esta classe C2 também fizesse a implementação do I, da interface I. Portanto, como isto é uma espécie de herança neste sentido, é também uma relação de E1, tal como era com o extends. E então, por isso, a notação é um tracejado. É idêntica à herança, mas com um tracejado. Mostrar que é uma herança, mas mais leve. Depois há uma relação de utilização, que é um tracejado, mas sem um triângulo na ponta, só com uma seta simples. Eu li ver-se um bocado mal, mas é algo assim. Portanto, isto é uma relação de dependência. Quer dizer que o que está aqui, o A depende do B, de alguma forma. E isto aparecia no BlueJ. Era aquela relação que aparecia a ligar as classes toda a hora no BlueJ. Porque o BlueJ toma uma atitude, propositadamente, de simplificação desta história toda e não usa nada destas três que aqui estão, que ainda falamos, usa apenas esta parte de baixo, na verdade. Usa apenas, quando há herança entre duas classes nossas, ele também desenha. Só que nós não fizemos isso em programação, praticamente. Quando fazíamos herança, era de uma classe que já existia. Por exemplo, fazíamos o Graphics Program, fazia Extends. Aliás, uma coisa qualquer fazia Extends do Graphics Program, não é? Mas se tivéssemos duas classes nossas que uma herdasse da outra, por exemplo, se vocês tivessem duas tartarugas, em que uma herdava de outra tartaruga vossa, ele já ia representar lá as vossas duas classes. E já ia pôr uma seta de herança entre uma e outra. Porque o Extend, se a gente tivesse uma classe nossa que fizesse Extend da outra, ele ia representar com esta seta. E se houvesse um implemento, ele também representaria. Mas, a maior parte do tempo, o que ele mostrava era simplesmente este tracejado. O que é isto significava? Pode ser visto como uma dependência em termos até do código mesmo, de compilação. Se o A depende do B, significa que se o B desaparecer, o A vai dar erro. Diz que precisa de qualquer coisa do B. Por exemplo, tentar fazer new B. Se fizer um new B, o A já está a precisar do B. Já há uma dependência. Mas há muito mais formas. É de cada vez que precisa de algo do B. No fundo, cada vez que surgisse um erro de compilação porque não estava lá o B. E há mais exemplos. O A podia ter aqui um método qualquer que recebia o B como parâmetro. Então também precisa de ter o B. Se o B não existir, é claro que isto dá um erro. O A, se tem lá qualquer coisa do tipo B, vai dar um erro se não existir o B, né? Vai dizer que não sabe o que é aquilo do B.
Portanto, havia uma dependência entre o A e o B. E o Blue J tomava essa atitude, e toma, mais simples, de assinalar as dependências sem estar muito preocupado com que tipo exatamente de dependência é aquilo. Só vai mais ao detalhe quando são heranças ou implementações. Agora, estas três relações que aqui estão em cima, que são um pouco mais confusas, acabam por ser casos particulares de dependências. Porque são todas elas casos em que as classes dependem umas das outras. Ou seja, se uma não existir, pelo menos a outra, pelo menos uma delas vai se queixar que a outra não existe. E elas até podem ser relações de dependências mútuas. Não é? Qualquer uma delas precisa da outra. Não pode, portanto, desaparecer nenhuma sem que a outra se queixe. Bom, aquela que estava ali no diagrama é a agregação composta. Muito resumidamente é... vou fazer aqui o diagrama. Quando nós dizemos assim, o A tem um losango cheio, e normalmente aqui podia ser um ou podia ser mais. Que o A tem um B. Isto significaria que o B é criado quando é criado o A. E é destruído quando é destruído o A. Portanto, é muito idêntico ao B estar dentro do A. É uma relação quase que física. É a relação mais forte possível, digamos assim. Porque é como se isto até há uma notação alternativa que era pôr o B aqui dentro. Mas isto pode dar outras confusões. E então, normalmente utiliza-se esta notação. Mas a lógica é essa, é de um estar dentro do outro. E a agregação partilhada é quando nós quiséssemos dizer que o B faz parte do A, mas também faz parte de outros. Eventualmente de outros, não é só de um. Então essa relação tão física já não faz tanto sentido. Então, se acharmos que isto não faz tanto sentido, o tempo de vida não coincide necessariamente, não é? O B não existe só dentro do A, mas continuamos a achar que faz sentido dizer que o B pertence ao A, então podemos colocar o losango vazio, fica uma relação mais prática. E se acharmos que há uma relação entre A e B, mas não faz sentido dizer que um é parte do outro, então não vamos losango nenhum. Portanto, o losango significa basicamente que é parte de. Está aqui um resumo disso. Esta é a agregação partilhada. Deixa-me cá ver. Associação. Aquilo ali é a associação. Tudo isto são... Depois há aqui a questão dos nomes, né? Tudo isto são relações. E aquela que estávamos agora a falar são as associações, aquelas com as linhas simples de direita. Né? É simplesmente uma linha a ligar e que pode não ter a losango. São as associações. O A está associado ao B. Sei lá, os professores, se fosse numa escola, há professores e alunos. Um professor tem vários alunos, os alunos também têm vários professores, mas isto são associações. Não são relações de liderança, nem de dependência, eventualmente. São dependências, mas são mais específicas. Então, falamos em associações. Mas nem o professor nem os alunos são parte um do outro, digamos assim. Então não faz muito sentido falar em colocar o losango. Portanto, temos aqui a explicar então o que é a agregação partilhada, que é aquele caso do losango oco. A agregação composta, que é esta mais forte. E, antes desta, digamos assim, a outra mais simples, que não é... Por exemplo, o objeto pode ter ou estar associado a outro sem que seja parte do. Portanto, aqui a questão de ser parte do é que determina se colocamos losango ou não. E depois, se for em exclusividade a parte de, é um losango cheio. Se for parte de um, mas também pode ser parte de outro, já não é uma relação, é uma questão física, né? Já não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo, mas aqui na programação pode. Se acharmos que pode fazer parte de duas coisas, então já usamos o losango oco. Se o parte de nem sequer faz sentido, não vamos losango nenhum. Portanto, resumidamente, são estas as três relações. Depois este documento tem aqui basicamente um pequeno exemplo.
Onde é que está o exemplo? Aqui. Que tem um bocadinho, que tenta mostrar um bocadinho de tudo. Cá está o usando a shape, para dizer que uma unidade curricular tem um programa. A seta esta seta é uma informação adicional, quer dizer que podemos ir da unidade curricular para o programa, o sílabus é o programa. Mas podia tentar cá esta seta. Já estas setas aqui são importantes, não é? São o implements, a da herança e a da dependência. As setas nas associações são informação extra, de navegação. Quer dizer, quando estamos na unidade curricular temos que saber qual é o programa, mas neste caso estávamos a dizer que no programa não podíamos saber a unidade curricular, ou não tínhamos acesso à unidade curricular. É claro, podíamos achar que isso não fazia sentido. E até podemos simplesmente não colocar aqui esta seta e ficar... Uma das características destes diagramas é que podemos pôr mais ou menos informação conforme que achamos que possa sentido. Nada nos obriga a ter toda a informação. Seria possível ter mais. Por exemplo, um course, que é uma disciplina em inglês. Não, um course não é uma disciplina. Aqui um course, neste caso, não é. Aqui é um curso mesmo. Agora, course é uma palavra em inglês complicada, portanto pode ser disciplina como pode ser curso, como em português. O curso tinha uma ou mais unidades curriculares. Mas a unidade curricular também faz parte da matrícula do aluno. Então, repare, este é um caso em que a unidade curricular, que é a nossa disciplina, é parte do curso e também é parte da matrícula de cada aluno. E então, mas como é parte dos dois, o exemplo está oco. Agora, um programa só é mesmo parte de uma disciplina, não é parte de mais nada. Então aqui tinha o zango a cheio. E entre professor e unidade curricular há uma associação clara, né? Porque um professor pode ensinar 0 ou mais unidades curriculares, a unidade curricular é ensinada por 1 ou mais professores. Mas não é parte de, nem a unidade curricular é parte do professor, nem o professor é parte da unidade curricular. Então dizemos que é só uma associação, não pomos os losangos. Pronto, e aqui temos um caso de interface. O teacher é um objeto, agora já no nível mais técnico, né? Já não é propriamente do mundo real, já é mais do código. A classe teacher é comparável, quer dizer, podemos comparar os professores, por exemplo, para os ordenar, por qualquer critério. E os alunos também implementam o comparable, aquela interface que nós falamos. Também serviria para os ordenar. E aqui temos o exemplo de dependência, só para ter aqui mais um exemplo, em que o programa da unidade curricular utilizava uma classe que era um validador que podia servir para verificar se estavam lá os campos todos ou qualquer coisa. Verificar qualquer coisa. Alguma questão? Isto, o que interessa é que vocês agora também lerem este documento, que é assim é um documento um bocado seco, no sentido que não tem palha nenhuma, o que tem vantagens e desvantagens. Não é? Portanto, é importante que leiam e as dúvidas que tenham, depois coloquem. Isto é de facto um resumo muito resumido dos diagramas de classes. Claro que ainda podia ser mais resumido omitindo mais coisas. Mas este tem, digamos, as relações principais, que são as que estão ilustradas também neste diagrama. E as relações são, resumidamente, as linhas que ligam as classes. Curiosamente, embora aqui neste diagrama não se fale disso, eu já tenho feito isso aqui várias vezes nas aulas, vocês também podem colocar no diagrama de classes objetos particulares. Isso às vezes pode dar jeito. Porque quando nós temos aqui uma relação entre classes, estamos a dizer que, no fundo, estamos a dizer que isto é verdade para quaisquer objetos daquela classe. Ou seja, por exemplo, se o curso tem uma ou mais unidades curriculares, estamos a dizer é que cada objeto curso terá um ou mais objetos de unidade curricular. Depois na realidade do programa. Mas pode haver um objeto curso que tem 3 unidades curriculares e há outro objeto curso que tem 20 unidades curriculares. Mas continua a ser verdade isto. O objeto tem uma ou mais unidades curriculares. Depois cada objeto em concreto é que poderá ter diferentes. E então, não, por isso é que normalmente dá mais jeito ter as relações a nível das classes, em termos gerais. Objetos diferentes depois podem ter quantidades, nomeadamente nesta questão das quantidades,
está aqui numa tabela até. Aqui, isto é multiplicidade. Pode ter multiplicidades diferentes. E para isso existem estas representações. Voltando aqui. Não é bem aqui. É este. Então vejam, este diagrama na verdade só tem herança, agregação composta e mais nada. Neste aqui só está mesmo a usar agregações compostas e herança. E usa um bocadinho de multiplicidade. Usa aqui o asterisco e aqui estes números 1. Não há dúvidas? Até aqui? Bom, então agora, segunda parte. Na aula vou falar de outra coisa e interromper aqui a gravação, se isto